Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos realizar o estudo na edição 18 de perguntas e respostas. E é o primeiro estudo de perguntas e respostas de 2024 e vocês vão perceber que as questões que nos foram endereçadas são muito fortes e com certeza nos trarão muitos bons entendimentos. A primeira questão diz assim: para o espírito que desencarna, qual a dor que mais dói? A dor física ou a dor moral? Naturalmente, a pessoa que endereçou a pergunta se refere a nós espíritos ainda na categoria de espíritos imperfeitos, que quando deixamos o corpo físico, ainda sofremos sim repercussões físicas ou morais de acordo com a conduta que tivemos aqui no plano material. Kardec nos ensina que a condição de desligamento do espírito do corpo físico é muito variável e a condição moral do espírito vai nos dizer com muita precisão se ele então vai ter um desligamento do corpo físico mais breve ou mais demorado. Para um grupo de espíritos, mesmo espíritos imperfeitos, o desencarne se apresenta essa passagem de uma forma muito breve. Para um grande número de pessoas, é preciso que haja o acolhimento do sono reparador. Então, essas pessoas deixam o corpo físico em condições de algumas patologias ou em condições morais ainda em dificuldade e vão precisar, quando chegar na pátria física, entrar em repouso reparador até que possam despertar para a sua nova condição. E há outros, infelizmente, aqueles espíritos ainda muito renitentes, muito presos ao mundo material, esses, segundo Kardec, pode demorar dias, meses e até anos para se desligar do corpo físico. Então, respondendo à pergunta da pessoa, esses espíritos, ou todos nós, espíritos ainda imperfeitos, se temos alguns débitos a resgatar, quando voltamos ao mundo espiritual, a dor maior é física ou espiritual, moral? Na fala dos próprios espíritos, a dor que mais dói no espírito, eles nos dizem, é a sensação do tempo perdido. Então é uma dor moral muito forte que o espírito, ao chegar de volta à pátria espiritual, ele passa a ter contato com a sua nova realidade e desperta para esse grau de conscientização de que teve um imenso tempo perdido e que não aproveitou como deveria a belíssima oportunidade que Deus nos concede da reencarnação. Então, para aqueles espíritos, que por sua conduta feriu a si próprio, feriu as demais pessoas, ignorou os valores espirituais, a dificuldade é muito maior. Então, a dor moral que ele sente do tempo perdido se associam também às repercussões das dores físicas, daquilo que eles estavam passando na matéria no momento do desencarne. Então ele não mais tem o corpo físico, ok, ele tem o seu perispírito, mas através do perispírito ele sente ainda as repercussões físicas do corpo que acaba de deixar. Então ele passa a ter as repercussões físicas. Então, respondendo é isso, existe a dor moral, mas a depender da condição do espírito, a repercussão das dores físicas também o incomodarão ainda no mundo espiritual por um tempo mais curto ou mais longo, a depender da condição do próprio espírito. Vamos para a segunda questão. Em que situação o espírito desencarnado poderá comunicar-se com a sua família? Basta ele querer? Vejam que questão importante, não é, gente? É possível, sim,
que quando o espírito desencarnado chegue no mundo espiritual, desperte para essa nova realidade, é possível que ele queira, ele seja ou não permitido comunicar-se com seus familiares. E aí os espíritos nos ensinam. Algumas circunstâncias precisam se somar para que ele tenha essa permissão de visitar e comunicar-se com seus familiares. Diz a espiritualidade aqui, alguns fatores influenciam. Exemplo, o estado de perturbação do espírito após a morte, o merecimento dos envolvidos, as condições do médium e a utilidade providencial desta comunicação. Então, muitos fatores têm que se associar e aí os guias espirituais vão ou não dar a permissão para que esse espírito que desencarnou possa então comunicar-se com seus familiares. É muito importante e condição primeira a situação em que se encontra esse espírito que deixou a matéria. Muitas vezes, gente, ele passa um bom período em recuperação do que vivenciou na matéria. E aí, os filhos, a esposa, o esposo, as pessoas ficam querendo que imediatamente o espírito então dê notícia de sua nova condição no mundo espiritual. Gente, o conhecimento nos traz essa tranquilidade. É preciso saber que alguns fatores vão se somando, digamos assim, as condições precisam ser ideais para que a espiritualidade então permita que haja essa comunicação entre os parentes que ficaram enlutados e aquele que deixou a matéria. Outra observação importante diz: é sempre importante lembrar que a comunicação com os espíritos não deve ser vista como uma forma de curiosidade ou muito menos entretenimento, mas sim como oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Então, gente, não basta querer esse benefício. É preciso que o espírito esteja em condições, já recuperado, já desperto no mundo espiritual. É preciso que a família também esteja em paz. É preciso que então várias condições aconteçam para que ele tenha essa permissão. E ainda vou trazer um adendo. Muitas vezes os espíritos deixam suas famílias temporariamente, retornam ao mundo espiritual e querem desesperadamente rever a sua família ou encontrar-se novamente, sem as condições de equilíbrio para isso. Às vezes é permitido que ele venha até como lição e ele volta pior do que chegou. Por quê? Porque ele entra em grau de desequilíbrio, passa a não aceitar certas situações que encontra na matéria e volta ao mundo espiritual nesse grau de desequilíbrio, e a espiritualidade então amiga vai trazer um novo conforto a esse espírito para que ele compreenda que resignar-se à vontade de Deus é o mais importante. Então, gente, é fundamental, não é, que nós espíritas, que temos já esse grau de entendimento, que não nos permitamos, não é, pela força da emoção, já querer por toda a força trazer uma comunicação desses espíritos familiares. É preciso que a gente dê tempo ao tempo e o merecimento vai dizer quando é a hora certa. Vamos para a terceira questão da noite. Em que situações o Evangelho no coração do homem se faz imprescindível? Essa pergunta é muito importante, gente. Em que situações o Evangelho no coração do homem se faz imprescindível? Eu gostaria de dizer o seguinte, pelo que nos ensinam os Espíritos: em todas as situações. Essa é a resposta. O Evangelho trazido por Jesus é roteiro, gente, seguro, ético e moral para que a gente possa se conduzir na matéria ou fora dela. Então, em qualquer situação, o Evangelho é imprescindível. Veja, um médico, examinem comigo, um médico,
aquele homem que está em suas mãos salvar as vidas, violando as suas pacientes. Um trabalhador, um profissional que está subtraindo valores da sua própria empresa, não é isso? Ou então aquelas pessoas que socialmente já estão numa condição melhor e passam a humilhar os mais simples, no auge de sua arrogância, de sua prepotência. E ainda há aqueles, né, que roubam, que matam. O que é que há de comum em todas essas pessoas que eu citei aqui? A falta de evangelho. Pergunto, se fossem homens e mulheres evangelizados, estariam incorrendo nessas faltas gravíssimas perante a justiça divina? Não. Então, a resposta é essa. O evangelho é fundamental em qualquer situação. Olha o que dizem os Espíritos. Faltam a todos esses o evangelho no coração. Porque um espírito, gente, evangelizado, um homem, uma mulher que são evangelizados, eles estão conquistando a paz interior. Consequentemente, a paciência, a humildade, a compaixão pela dor do próximo. Então, tudo isso está na conduta das pessoas já evangelizadas. E o que nos lembram os Espíritos? Na prática, vejam bem, porque aqui não é apenas falar de uma teoria, é importante a tradução para a prática. E os Espíritos dizem assim, na prática, o Evangelho pode melhorar a conduta das pessoas. O Evangelho é um guia moral que ensina os princípios da caridade, da humildade, da fraternidade e do amor ao próximo. Ele nos ensina a viver de acordo com as leis divinas e busca a nossa evolução espiritual. Além disso, a prática dos ensinamentos do Evangelho podem nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida. Então, aqui só arrematando, gente. O homem evangelizado, ele é resignado, não é? Ele sabe ter a serenidade necessária para vencer as vicissitudes, respeita o seu próximo, tem humildade, tem paciência, tem compaixão. Então a pergunta a você que segue o nosso canal e nos endereçou essa questão tão importante é dizer que o Evangelho, roteiro e guia para toda a humanidade, é um santo remédio de evolução em qualquer situação que a gente se encontre. Ele nos torna verdadeiramente filhos de Deus e, sobretudo, irmãos, não é? Então, aquelas condutas desequilibrantes que falei agora há pouco, elas cedem lugar ao homem que traz no coração o Evangelho. Vamos caminhando aqui para a quarta e última questão da noite. E uma questão seríssima, que alcança um grande número de pessoas, principalmente os jovens. Isso está nas estatísticas, infelizmente. E a pessoa pergunta assim, por que abreviar a própria vida é um pecado tão grande, punido com tanto rigor e sofrimento? Vejam que questão. Por que abreviar a vida, pelo que nos ensina a doutrina espírita, é uma gravíssima transgressão às leis divinas ou naturais? E aí diz aqui, e por que é punido com tanto sofrimento? Vamos começar explicando, gente. O homem constrói suas alegrias ou seu próprio desespero e dor. Então a dor tem um caráter educativo e Deus não nos pune. Mas quando nós ferimos as leis de Deus, as leis que regem o universo, a nossa vida de relação, aí, quando nos inscrevemos nessas leis como devedores, precisaremos sim, porque já estudamos aqui, da expiação e da reparação
dessa dor que nós causamos. Então veja o que dizem aqui os Espíritos. O homem não tem o direito de dispor da sua vida, apenas Deus, que dá e pode retirar. O suicídio é uma atitude que pode trazer consequências graves para o espírito que o comete. Quem comete o suicídio terá de expiar o desequilíbrio que causou a si e aos outros que lhe são próximos. Vamos detalhar um pouquinho isso. Quando a pessoa diz por que é uma transgressão tão grave, vamos explicar aqui. O espírito que causou o suicídio, que abreviou a própria existência, diz aqui, é preciso expiar o desequilíbrio que causou em si. Vamos começar por essa parte. Gente, nós somos espíritos, perispírito e matéria. Quando nós agredimos diretamente o nosso corpo físico no ato do suicídio, nós deixamos marcas profundas no nosso perispírito e que repercutem em nós como espíritos. Então, muitas vezes, as pessoas abreviam a sua existência de uma forma muito trágica. É uma ruptura muito forte dos laços que unem a pessoa ao corpo físico e esse desenfaixamento vai ser muito difícil. É por isso que os próprios espíritos que cometem esse ato, impensado, muitas vezes desesperado, eles não têm a noção, primeiro, de que o problema não se soluciona a partir dessa abreviação, muito pelo contrário, ele centuplica, e ainda nos falam os espíritos da grave agressão que sofreu o corpo físico, com marcas profundas no perispírito. Na próxima existência, como esse irmão vai reencarnar? Com essas marcas profundas no perispírito, a imprimir no novo corpo físico. É a lei de causa, gente, e de efeito. Então ele vai precisar sim expiar em novas oportunidades encarnatórias, porque Deus também, sendo soberanamente justo e bom, ele não nos condena eternamente. Ele vai nos ofertar uma nova oportunidade reencarnatória, agora naturalmente, com as consequentes situações causadas por esse ato de abreviar a própria existência. E precisa expiar também o desequilíbrio que causou nos outros. Gente, mais adiante aqui no nosso canal, eu vou trazer alguns relatos de espíritos sofredores, espíritos medianos e espíritos felizes quando estão no mundo espiritual. E esses aqui, com certeza, são relatos muito sofridos, desses espíritos que, quando chegam no mundo espiritual, nessa condição de profundos devedores perante a lei, porque atingiram gravemente o seu corpo físico nesse ato, no mundo espiritual eles passam a sentir a repercussão moral do sofrimento e mesmo da dor e do desespero que ficou em seus familiares. Então, já travei contato com familiares que tiveram nessa situação e é um verdadeiro desespero, porque ninguém esperava por essa situação. É uma dor lancinante que toma conta dos familiares. E essa dor tão profunda, ela repercute vibratoriamente no espírito que acabou de deixar a matéria nessa situação de devedor. Então, gente, é uma pergunta muito interessante, muito importante, e por tudo isso que nós aqui estamos falando, fica explicado a essa pessoa que endereçou a questão por que é uma falta tão grave e por que a expiação é tão dura, não é? Dizem aqui os espíritos: como na justiça divina não há condenação perpétua, esse sofrimento imputado ao suicida, pela lei de causa e efeito, também não será para sempre. Deus é justiça e bondade. O que é que eles dizem? Oremos por eles. É isso, gente. Então, quando tivermos contato ou conhecimento de alguém que passou por essa situação,
esse espírito vai precisar de muita oração, de muita compaixão de nossa parte, como também os familiares que aqui permanecem nesse transe muito difícil. Então, é essa explicação que nos traz a doutrina espírita e essa advertência profunda, não é? De que, gente, a nossa existência física, a vida que a gente leva aqui na matéria, a nossa conduta, não é? Espiritual, moral, ela é fator decisivo também para o momento do desencarne e para o nosso encaminhamento de progresso no mundo espiritual e nas outras existências físicas que teremos. Então, pensem nisso, reflitam. Por isso que a espiritualidade diz que a reforma íntima, os novos hábitos, a forma melhor de viver, tudo isso é fruto do nosso arbítrio, porque é preciso desejar o bem para mudar a conduta e viver no bem. E com certeza o maior beneficiado é o próprio espírito, que se coloca como uma nova pessoa no seu dia a dia. Gente, não dá mais para perder tempo. É preciso que o tempo, na medida em que ele for correndo, a gente vá se transformando, abandonando sim os velhos hábitos e nos tornando dia a dia pessoas melhores. Então, que a paz de Jesus nos envolva. Espero que esse estudo tenha trazido novos esclarecimentos. E vamos rogar a Deus, não é, que tenhamos uma semana feliz, de bons aprendizados, de boas reflexões, de tradução para a prática do nosso dia a dia. E se gostaram, peço a vocês, deixem o like, não é, divulguem o canal para outras pessoas, que estamos reiniciando nossos estudos agora, em 2024, esse sábado já no nosso segundo estudo, e vamos aí adiante, não é, gente? Peço mais uma coisa, naveguem no canal, tá certo? Olhem os mais de 190 estudos que lá possuem, reflitam, tragam novas dúvidas aqui para o nosso canal. Então aproveitem bastante todo esse material que já está à disposição. Paz e luz a todos e até o próximo sábado.